Nesta história, uma onda de mortes ligadas a canetas de emagrecimento falsificadas expõe uma rede criminosa que atua no sertão com laboratório clandestino, corrupção e execuções silenciosas. O que era veneno vendido como cura vai se transformar em acerto de contas. De forma misteriosa. O que parecia um tratamento comum se revelou parte de uma rede. Nos últimos dias, pessoas que usavam canetas para emagrecimento começaram a morrer. Organização que falsifica medicamentos, rouba cargas e mistura substâncias perigosas em laboratórios clandestinos espalhados pelo sertão. Quando a polícia percebe que as mortes seguem um padrão, descobre que está lidando com algo maior do que imaginava. Corrupção interna, silenciamento de testemunhas e rotas ilegais de transporte. Mas alguém já observa tudo antes de qualquer investigação oficial. E quando Antônio e César montam no cavalo preto e decidem entrar na história, não existe quadrilha que permaneça inteira. O sertão estava pesado naquela noite, abafado a ponto de impedir o ar de circular. Era como se o calor estivesse escondendo algo, mantendo a verdade presa, sufocada. Na pequena cidade de Monte Claro, 3 ambulâncias chegaram quase ao mesmo tempo. Pessoas de idades e bairros diferentes, mas com o mesmo sintoma. O corpo entrando em colapso, de dentro para fora. A médica plantonista, Luara, já tinha visto muita coisa, mas aquilo era diferente. Cada paciente parecia estar com o sangue envenenado. Ela se aproximou da 5ª mulher que chegava agonizando, a respiração falhando, e ao abrir a bolsa, viu algo que já começava a se repetir entre os casos. Uma caneta de emagrecimento sem bula, sem caixa, sem rastreio, sem validade. Ela chamou o policial de plantão e mostrou o objeto. O policial prendeu a respiração quando viu. "Outra", ele murmurou. "Outra", respondeu a médica. "E essa talvez não viva até o amanhecer." No rosto do policial, a expressão de quem começa a compreender que não é um caso isolado. Ele fotografou, recolheu a caneta, anotou tudo e enviou as informações para um grupo restrito, tentando entender de onde vinha aquele produto clandestino. No fundo do hospital, uma preocupação silenciosa começou a se espalhar entre os profissionais. Eles já tinham visto epidemias, mas não uma que chegava assim, rápida demais, violenta demais. Na madrugada, 2 vítimas morreram. Em menos de 24 horas, o hospital registrou mais 3 casos iguais. Todos tinham comprado as canetas por fora, pelas mãos invisíveis de um fornecedor que nunca aparecia, mas sempre entregava. Barato, rápido, sem garantia e mortal. Enquanto a cidade tentava entender o que estava acontecendo, na estrada velha que cortava o sertão, alguém já observava tudo muito antes da polícia ligar os pontos. Antônio estava parado, rosto coberto pelo lenço de couro até o nariz, apenas os olhos visíveis, duros como pedra. O cavalo preto estava ao lado, imenso, respirando fundo, as narinas inflando como se cheirassem a tensão no ar. O animal parecia sentir as mortes, o medo, o movimento estranho que se espalhava pela região. César aproximou-se em silêncio, ajustando a bandoleira no peito e conferindo as armas, o couro escuro colado ao corpo pela ventania quente. O chapéu sombreava seu rosto, o olhar atento, sempre calculando. "As mortes começaram de novo", César disse, baixo. "2 ontem, 3 hoje. Todas por causa dessas canetas falsificadas." Antônio não respondeu de imediato. O vento bateu forte, levantando poeira, e o cavalo preto agitou as orelhas como quem pressente o que vem pela frente. "Isso não é crime pequeno", César continuou. "Tem carga roubada, tem laboratório clandestino, tem dinheiro girando, tem gente grande mandando." Antônio ergueu o punhal, deixando o reflexo da lâmina cortar a escuridão. Não era ameaça, era decisão. "A polícia nunca vai subir até o topo", ele disse. "Porque o topo está protegido. Sempre mandam os pequenos morrer primeiro." "E você quer ir atrás dos de cima", César completou. Os olhos de Antônio se fixaram na direção da cidade, silenciosa demais para uma noite tão quente. "Quero ir atrás de quem está envenenando gente. E de quem acha que vai continuar impune." Cavalo Preto bufou forte, como se concordasse. Antônio passou a mão no pescoço do animal, firme, como quem prepara um velho companheiro para uma guerra. A dupla sempre começava assim, sentindo o ar
ouvindo o silêncio, lendo o que ninguém mais conseguia notar. Na cidade, o policial que recolheu as canetas começou a receber mensagens anônimas. Fotos de caminhões desviados, rotas alteradas, agentes corruptos infiltrados no transporte. Em todas as imagens, um nome aparecia repetidas vezes: Lote 71. O lote original das canetas verdadeiras, roubado antes de chegar ao destino. Depois desse roubo, surgiram centenas de imitações baratas e letais circulando por todo o interior. Às 3 da manhã, assustado e desconfiado de tudo, o policial decidiu ligar para um contato antigo, alguém que conhecia esse tipo de crime de perto. Mas antes que pudesse completar o número, um carro passou devagar pela frente da sua casa. Vidros escuros, motor quase inaudível. O policial congelou. Ele apagou a luz. Mas já era tarde. O tiro veio seco, rápido, sem hesitação. Um aviso. Um silenciamento. Uma ordem de cima. Lá da colina, Antônio ouviu o disparo ecoar. César também. Começou, César disse, quase num sussurro. Antônio montou no cavalo preto com um único movimento preciso. O cavalo bateu os cascos no chão, levantando poeira no ar abafado. O primeiro passo soou como sentença. A noite abriu caminho para eles. E ali, no escuro profundo do sertão, começava a caça. O caos não diminuiu no dia seguinte. Aumentou. A cidade inteira acordou com rumores, mensagens, medos. O hospital de Monte Claro ficou pequeno demais para os casos que chegavam. Ambulâncias vinham de povoados vizinhos, trazendo pessoas que haviam usado a mesma caneta de emagrecimento sem procedência, o líquido turvo por dentro e o rótulo colado de maneira grosseira. A médica Luara entrou no plantão seguinte com o rosto cansado, as olheiras profundas e o coração apertado. Ela tinha visto 5 pessoas morrerem em menos de 36 horas. Agora eram 9. Nenhuma resistia mais de 8 horas. Os policiais já batiam ponto no hospital, fotografando, recolhendo objetos, escutando familiares. Mas era difícil montar o quebra-cabeça quando as peças desapareciam rápido. A maioria das pessoas comprava as canetas de vendedores ambulantes, intermediários, perfis falsos nas redes. E sempre havia o mesmo nome repetindo, baixinho, como rumor proibido. Lote 71. Enquanto os investigadores tentavam entender a origem do lote, um pequeno caminhão de carga foi encontrado tombado na estrada 405, a 20 quilômetros da cidade. O motorista estava morto com o pescoço marcado por um corte fino, preciso, quase cirúrgico. A polícia usou o termo alodisco para descrever o corte, a técnica usada por quadrilhas especializadas em roubos de carga. Dentro do caminhão, o que deveria ser um carregamento de produtos farmacêuticos agora era apenas caixas vazias e pallets derrubados às pressas. O primeiro policial que chegou ao local, um sargento experiente chamado Reis, percebeu que aquilo não era um crime comum. O corte no pescoço, o sumiço total da carga, a rapidez, aquilo exigia organização, dinheiro e proteção. Mas Reis não era ingênuo. Sabia que quando o crime era grande, sempre tinha alguém no topo garantindo que a polícia só pegasse os pequenos. Nas cidades vizinhas, 3 pessoas morreram no mesmo dia. As canetas eram idênticas às de Monte Claro, e cada morte parecia aumentar o silêncio entre os moradores, como se falar alto demais pudesse atrair o próximo tiro. Enquanto isso, longe dali, no alto de um morro de terra rachada, Antônio observava tudo sem se aproximar. O cavalo preto respirava como se farejasse o medo na distância. César estava do lado, segurando o outro cavalo pelas rédeas, atento, mas sem pressa. As roupas dos dois quase se confundiam com a noite. O couro escuro escondendo o corpo, as bandoleiras cruzadas no peito, o chapéu de abas largas projetando sombra sobre o rosto. Antônio usava sempre o lenço de couro cobrindo metade da face, deixando só os olhos de fora, olhos que nunca esqueciam. Mas ali, naquele ponto da história, eles não avançariam. Eles nunca avançam cedo demais. A investigação precisava correr por caminhos que não levassem até eles. E correu. Luara, mesmo exausta, percebeu um padrão maior. Todas as canetas vinham de regiões onde ocorreram ataques a caminhões nas últimas semanas. Ela marcou os locais no laptop velho da sala dos médicos
Monte Claro, Serra Azul, Pedra Funda, Santana do Meio, e viu uma linha invisível ligando tudo. Quando ela tentou comunicar à polícia, descobriu que o sargento responsável pelos roubos de carga havia sido transferido do nada. Outro policial desapareceu durante o turno. Outro foi encontrado morto na beira da estrada, como se tivesse sido descartado. Parecia que cada avanço na investigação custava uma vida. À medida que o caos aumentava, rumores sobre uma base começaram a surgir. Caminhoneiros falavam de um homem que entregava caixas sem procedência. Vendedores ambulantes mencionavam uma mulher que repassava produtos adulterados para ganhar comissão. Nada concreto, sempre histórias soltas, como se alguém estivesse apagando as pegadas. Foi então que, no meio da tarde abafada, César percebeu o primeiro deslize. Lá embaixo, em um descampado perto da estrada velha, um homem deixava uma caixa no porta-malas de um carro. Uma caixa pequena, branca, com um detalhe azul, exatamente igual às canetas confiscadas. Antônio olhou sem piscar. "É ele?" César perguntou. "É um dos fios soltos", Antônio respondeu. "E fio solto a gente puxa." Devagar. Eles desceram a colina e desapareceram na mata sem serem vistos. O homem que deixou a caixa voltou para a moto, colocou o capacete, ajustou a mochila e seguiu em direção a um vilarejo próximo. Mas ele não chegou ao destino. Na metade do caminho, ouviu cascos atrás dele. Não acelerou. Achou que fosse algum vaqueiro da região. Mas quando olhou pelo retrovisor e viu 2 cavalos pretos na escuridão, sentiu o estômago virar. Os cascos batiam forte, mas o que mais gelava o sangue era o silêncio dos cavaleiros. Não havia grito, não havia ordem, não havia aviso. Só sombras avançando. O homem tentou acelerar. Não adiantou. Antônio o alcançou primeiro, puxando-o pela mochila, derrubando-o na poeira. César imobilizou a moto com um chute no tanque e o barulho ecoou como trovão. Foi a primeira vez que o homem viu de perto a roupa de Antônio. O couro escuro, as cartucheiras cruzadas no peito, o punhal preso no cinto, a jaqueta pesada, o chapéu com detalhes metálicos brilhando mesmo na escuridão. A máscara deixava apenas os olhos de fora. Olhos que pareciam cortar mais do que qualquer lâmina. "Você vende essas canetas?" Antônio perguntou com voz baixa. "Eu só entrego!" o homem implorou. "Eu não faço nada, eu só levo. Só isso!" "Para quem?" Antônio disse, aproximando o rosto. O cavalo atrás dele pisou forte no chão. "Eu não sei o nome!" O homem chorou. "A gente chama de madrinha. A gente só recebe o pacote e repassa." A voz dele tremia, como quem sentia a presença da morte segurando seu colarinho. César se aproximou, tirou a luva de uma das mãos e puxou o homem pelo cabelo. "Onde ela está?" O homem chorava, engasgado, respirando mal. "Ela fica mudando de lugar. A última vez foi num galpão perto da rodovia." "Eu juro! Eu juro!" Antônio olhou para César. "A gente começa por ela", ele disse. César concordou. Mas antes, precisavam garantir que o homem não falaria deles. Não poderiam ser rastreados, não poderiam ser vistos. A identidade deles tinha que continuar enterrada. O homem tentou rastejar para trás. "Espera, por favor, eu tenho família", ele implorou. Antônio ergueu o punhal devagar. "Tinha gente morrendo por causa do que você entrega", ele disse. "Gente inocente, gente que confiou. Você ajudou a matar cada uma delas." O homem fechou os olhos. Antônio não hesitou. Quando o silêncio voltou, os cavalos respiravam fundo, como se guardassem a noite inteira dentro do peito. "Vamos atrás dessa madrinha", César disse. E ali, naquela estrada quente e vazia, começou o primeiro passo da caçada de verdade. O caminho para o topo da quadrilha. E ninguém, absolutamente ninguém, imaginava o que estava prestes a acontecer quando Antônio e César chegassem lá. A cidade não conseguia respirar. Monte Claro amanheceu com uma névoa fina de poeira suspensa no ar, como se a noite tivesse deixado uma marca que não evaporava. No hospital, o movimento parecia o de uma cidade em guerra. A médica Luara atendia mais 3 casos. 2 mulheres jovens e um homem de 40 e poucos, que chegou amarrado na carroceria de uma caminhonete, desacordado, as mãos já roxas, o corpo falhando como uma máquina quebrada.
Os policiais tentavam organizar os depoimentos, mas quase tudo se misturava. Gente comprando canetas pelas redes sociais, vendedores fantasmas, entregadores que nunca mostram o rosto. Todos falavam do mesmo lote. O mesmo líquido turvo, a mesma promessa barata. No meio desse caos, uma delegada de outra cidade chegou a Monte Claro. O nome dela era Marília, experiente, durona, conhecida por investigar quadrilhas de tráfico de medicamentos. Ela não sorria, não cumprimentava. Apenas observava, absorvia, pensava. Ao entrar no hospital, a primeira coisa que viu foi a marca da morte estampada nos lençóis. Isso não é aleatório, ela murmurou. Não é um acidente. Isso é uma cadeia criminosa. A delegada pediu para ver todas as fotos das canetas recolhidas. Analisou caixas, rótulos, a tinta borrada, o número de lote repetido como se alguém tivesse feito tudo às pressas. O padrão era evidente. Ela olhou para a médica Luara. Alguém está fabricando isso aqui perto. Bem perto. Luara engoliu seco. Mas a pergunta que ninguém fazia era: por que agora? Por que tantas mortes juntas? Marília tinha uma resposta na ponta da língua. Porque alguém perdeu o controle da própria mercadoria. Enquanto a investigação oficial engatinhava, outra mais silenciosa já tinha começado no escuro do sertão. Na estrada velha, Antônio observava de longe a cidade se agitar como formigueiro. Montado no cavalo preto, era quase invisível contra o horizonte. César, ao lado, também quieto, analisava cada movimento, cada carro que entrava e saía, cada ambulância que rasgava o silêncio. Eles não podiam descer. Não podiam interferir. Ainda não. A caçada precisa começar pelos pequenos, Antônio disse finalmente. César mexeu na rédea, pensativo. Aquele entregador falou da madrinha. Isso abre o primeiro degrau. Antônio sabia. A madrinha era apenas uma peça. Importante, sim, mas ainda uma peça pequena. Mas quem controla as rotas, quem decide o lote, quem manda matar policial? Essas pessoas estavam acima dela. E eles só seriam alcançados se alguém começasse a puxar o fio certo. E esse fio começava a se mexer naquela tarde. Na cidade vizinha de Serra Azul, o investigador Reis recebeu um envelope anônimo. Dentro, 3 fotos nítidas. Um galpão abandonado perto da rodovia e caminhões entrando de madrugada. Nenhuma placa visível. Nenhum rosto. Apenas sombras trabalhando rápido, como formigas guardando veneno. Reis chamou um policial de confiança e foram até o local. Ao se aproximarem, viram cadeados quebrados e marcas recentes de pneus. Algo tinha acontecido ali. Um cheiro forte de produto químico ainda impregnava o ar. Dentro do galpão, encontraram caixas rasgadas, seringas descartadas e um pequeno laboratório improvisado. Havia manchas no chão, como se alguém tivesse arrastado algo pesado. Ou alguém. Reis olhou ao redor, preocupado. Eles esvaziaram isso com pressa. O policial que o acompanhava assentiu, mas antes que pudesse perguntar algo, Reis parou e apontou para o canto da parede. Um pedaço de couro, um lenço, marcado com o símbolo do cangaço. O policial empalideceu. Isso não é da quadrilha, ele murmurou. Não, Reis respondeu. Isso é aviso. Aviso de quem chegou primeiro. Ninguém entendia exatamente o motivo, mas todos sabiam o significado. Quando aquele símbolo aparecia, alguém tinha sido julgado e condenado. Horas antes, Antônio e César tinham passado pelo galpão. Não entraram pela porta, não chamaram atenção. Vieram pela mata, como sombras. Encontraram 3 homens embalando caixas e queimando documentos. Não houve conversa. Não houve negociação. Houve apenas uma frase de César antes da execução. Vocês vendem veneno. Agora pagam por ele. O resto foi rápido, silencioso, preciso. Antes de ir embora, Antônio deixou o lenço marcado. Não para se exibir, mas para mandar recado aos chefes da quadrilha. Eles estavam sendo caçados. Ao mesmo tempo, a delegada Marília interrogava familiares das vítimas. Um depoimento chamou a atenção. Uma jovem contou que comprou a caneta de uma mulher que todo mundo chamava de madrinha. Marília pediu descrição, hábitos, locais onde ela costumava circular.
Cada detalhe parecia pequeno demais, mas juntos formavam um mapa invisível. Madrinha atuava como ponte entre laboratório clandestino e vendedores de rua. Nunca ficava no mesmo lugar, nunca repetia ponto. Era protegida. Mas toda proteção falha quando o medo começa a circular. E o medo estava circulando naquela noite. Perto da rodovia, a madrinha saía de um bar, ajeitando a bolsa quando ouviu cascos. Achou que era ilusão. Achou que era só algum vaqueiro. Até que viu a sombra longilínea, o chapéu de couro, o cavalo enorme como uma parede negra. O coração dela travou. Antônio desceu sem pressa. César ficou montado, observando. Madrinha começou a tremer. Eu não sei de nada, eu só repasso... Você repassa a morte, Antônio disse. E repassa para gente inocente. Ela tentou correr. Não deu 3 passos. Antônio a segurou pelo braço, firme como ferro. Não quero seu grito, quero um nome. Ela chorou, implorou, negou. Mas a presença dele era a morte anunciada. E ela sabia. Eles me matam se eu falar. Ela gaguejou. Antônio se aproximou do ouvido dela. E eu mato se você não falar. O silêncio que seguiu valeu mais do que qualquer pergunta. Ela contou. Contou tudo. Rotas, nomes, locais, o próximo carregamento e quem realmente mandava. Quando terminou, sabia que não sairia viva dali. Antônio puxou o punhal. O cavalo preto bufou e a noite engoliu o resto. No chão, perto do corpo, ficou o lenço de couro marcado. O 3º aviso. Quando a notícia da morte de Madrinha chegou aos ouvidos da quadrilha, o pânico explodiu. Eles perceberam que não era a polícia, não era grupo rival. Era algo pior. Era alguém que não precisava de dinheiro, não precisava de poder, não precisava de motivo além de justiça. E justiça no sertão, quando feita por mãos como as de Antônio e César, não deixa sobreviventes. O próximo alvo agora seria maior, mais protegido, mais cruel. A viagem começou sem alarde. Monte Claro acordou com a poeira ainda grave nos cantos, mas havia urgência nova no ar. Notícias de que a quadrilha mudara padrão e tentara reforçar rotas vindas da capital. A delegada Marília, agora coordenando trocas de informação com outras delegacias do interior e com a polícia da cidade grande, havia conseguido trânsito oficial para investigar transferências logísticas suspeitas. Mateus e Vidal rastreavam notas fiscais, transferências e rastros que até então pareciam linhas soltas. Em algum lugar, um fio começava a se tornar corda. Antônio e César não precisavam da corda. Precisavam do plano que aprendesse. Reuniram ao redor do cavalo preto um pequeno grupo de homens que conheciam o mato, estradas de chão e a linguagem do silêncio. 3 homens, uma mulher que conduzia as comunicações discretas e um velho amigo que sabia driblar fechaduras e trancas. Não chamavam isso de equipe em voz alta. Chamavam de retaguarda. Cada um tinha um papel minucioso. Cada um sabia que exposição era morte. O esquema que elaboraram dependia de 2 frentes. A polícia seguiria os papéis, as notas, os rastros oficiais, fazendo o trabalho público. Eles fariam o trabalho sujo. Aproximar-se dos depósitos, interceptar rotas, arrancar confissões e marcar os nomes que faltavam. Para isso precisavam de um cavalo e de um caminhão que parecesse legítimo, que levasse cavalos para exposições e feiras e que, ao mesmo tempo, servisse de túnel para atravessarem a cidade grande sem levantar suspeita. Contrataram um motorista de fora, homem simples, sem perguntas, que receberia o pagamento e obedeceria a ordens. O caminhão veio carregado de baias vazias para conter animais em exposições. No fundo do baú, espaço suficiente para caber 2 homens em silêncio quando necessário. Era um veículo com papelada regular, permissões em dia na superfície e nas entranhas um segredo acostumado ao escuro. Entraram na madrugada. O cavalo preto, do lado de fora, foi a imagem que alguns olhos notaram. Uma silhueta preta encostada no caminhão, como se fosse apenas parte da carga. O motorista ajeitou as correias e fez o trajeto combinado. Estrada de chão até a rodovia federal, entradas discretas nos acostamentos, pontos mortos onde telefonar era perigoso.
Antônio e César empurraram a porta do compartimento e entraram. A escuridão do interior do caminhão foi um abraço frio. O motorista ligou o farol alto por minutos suficientes para driblar as câmeras à entrada da cidade grande. Depois apagou tudo e avançou para o labirinto da metrópole. Enquanto isso, na delegacia, Marília fechava um cerco. Ouviu um telefonema interceptado pela inteligência local. Códigos antigos, números que indicavam uma reunião de supervisores na periferia da cidade grande, em um condomínio industrial que abrigava galpões legais por fora e ilegais por dentro. Havia uma conexão com a tal transportadora da capital que Mateus apontara no mapa de barbantes. Era a oportunidade de ouro da investigação pública, mas para funcionar precisaria de algo que só Antônio e César poderiam oferecer. Provas irrefutáveis colhidas no interior, quando o medo obrigava os pequenos a apontarem nomes maiores. O caminhão entrou nas ruas escuras da cidade grande. Antônio e César saíram no ponto marcado, em meio a outros transportes, e seguiram a cavalo por ruas secundárias até a região do galpão. Ali, César ficou com a visibilidade, monitorando os cânticos de autoridades e vigilantes. Antônio entrou no perímetro com a leveza de quem caminha pelo próprio sono. Não se tratava só de matar, tratava-se de colher, de registrar e deixar rastro que levasse à polícia. Eles precisavam fotos, documentos, um registro que vinculasse nomes a rostos e a rotas. Precisavam que a investigação pública encontrasse aquilo depois, na superfície das pranchas contábeis e das notas fiscais. No galpão havia guardas, no fundo, caixas com caixas, e, mais adiante, uma sala com computadores e uma parede com etiquetas. A equipe de retaguarda entrou por portas secundárias. Um deles travou os seguranças com golpes precisos. A mulher das comunicações desmontou um roteador e gravou as mensagens de áudio que passavam pela rede interna. O velho amigo abriu o cofre com a habilidade de quem já viu 1000 fechaduras. Havia placas, notas fiscais falsas e, escondido, um envelope com recibos que apontavam remessas para endereços em 3 estados do Nordeste. Antônio colheu tudo isso, colecionou provas, tirou fotos discretas com luz mínima e, antes de ir embora como ritual e carta, deixou o lenço de couro marcado. Dobrado limpo, colocado sobre a mesa do chefe ausente, junto a uma etiqueta arrancada com um número de lote e um endereço parcial. Era gesto de quem julga e também de quem entrega. Pistas para a polícia, medo para os que restassem. A operação externa foi um sucesso parcial. Eles saíram com os registros, mas não sem ruído. Um guarda ferido fez barulho, lanternas acenderam, passos correram. A fuga precisou daquilo que só um caminhão pode oferecer. Voltaram para a rua, correram até o ponto onde o motorista aguardava e se atiraram novamente no fundo do baú. O cheiro do couro e do cavalo misturado ao diesel. O caminhão arrancou, sumindo entre outras carretas, como qualquer transporte de bichos voltando à estrada. Do lado de fora, sem saberem, Marília e uma equipe da Polícia Federal chegaram ao condomínio. Tinham denúncias, tinham mandados de busca. Encontraram o galpão revirado, caixas abertas, o cofre violado. E encontraram a etiqueta arrancada, o número do lote exposto. As provas plantadas com a precisão de quem pensa no depois funcionaram. O material que Antônio deixara levou investigadores a identificar rotas, números e nomes. No entanto, no local da mesa, sob a luz fraca, havia um lenço de couro dobrado com o selo do cangaço. Marília viu aquele lenço e entendeu. Não era obra de justiceiros comuns. Era um recado que complicava tudo juridicamente. Era também um norte. A polícia prendeu alguns seguranças. A notícia foi manchete. No sertão, as bocas repetiam a cena com um misto de esperança e inquietação. Deu certo. É o recado do cavalo preto. Nos telefones da capital, as transferências bancárias começaram a apresentar padrões estranhos quando confrontadas com os recibos recuperados. A transportadora que aparecia nas notas tinha um braço burocrático limpo, mas, por trás, mercadorias saíam para armazéns de fachada que agora, com a documentação em mãos, começaram a ser vistoriados em outros estados. Antônio e César não assistiram às prisões. Já estavam fora da cidade, na estrada de volta, com o cavalo preto latindo de impaciência
e a retaguarda embrenhada no mato. Em vários pontos, surgiram mandados e buscas. Em 2 capitais, policiais federais e estaduais se cruzaram em operações simultâneas. Os nomes colhidos nos galpões e os recibos deixados por Antônio e sua equipe permitiram vigorosas apreensões, caixas de produtos falsificados, listas de contatos, celulares com mensagens, transferências que apontavam para empresas de fachada. Era o tipo de prova que a justiça precisava para bater nas camadas mais altas. Mas o topo ainda se mexia. Rochedo e os demais sentiram a pressão e responderam com violência. Uma explosão controlada para destruir documentos num depósito, intimidações e um telefonema anônimo com promessa de fazer sumir quem abrisse demais a boca. Marília recebeu ameaças diretas e soube que, mesmo com provas, a batalha judicial seria longa. Antônio e César sabiam disso. O objetivo fora outro: abrir o suficiente para que a investigação formal pudesse dar passos que eles, sozinhos, não dariam. Eles haviam criado vestígios, plantado medo e entregue provas. E como sempre, antes de a poeira baixar, havia um recado final. Em 3 cidades, Monte Claro, Serra Azul e Palmares, corpos apareceram com o lenço de couro colocado sobre o peito. Não eram executados de modo gratuito. Em cada corpo, havia uma etiqueta com um número de lote e uma referência de rota. Provas deixadas onde a polícia pudesse achar primeiro. A repercussão foi imediata. Fios que pareciam soltos começaram a conectar. Equipes coordenadas em vários estados prenderam supervisores, fecharam armazéns e bloquearam contas. Em batalhas de gabinete, promotores viram abertura para ações maiores. O que Antônio e César fizeram na calada da noite fora a fagulha que permitiu às instituições avançarem. Mas a guerra estava longe do fim. Eles sabiam que, ao subir o degrau, outro maior os aguardava. E os chefes, até então seguros atrás de escritórios e advogados, começaram a tremer. No banco de trás do caminhão, o cavalo preto mexeu-se, inquieto. Antônio olhou para César, tirou o lenço do bolso, outro, seco, pronto, e amarrou-o na sela. O símbolo do cangaço pendia ao vento enquanto o caminhão cortava a madrugada. E distante, nas capitais, homens com gravata contavam perdas. Nas estradas, motoristas mudavam de rota. No sertão, as pessoas cochichavam o nome do lenço. Quem fez a lei naquela terra agora tinha encontrado o caminho até a cidade grande. A caça iria subir mais ainda. A escuridão da madrugada ainda nem tinha se despedido quando o caminhão encostou na beira da rodovia que levava à capital. A carroceria reforçada, feita para transporte de gado, escondia algo muito mais perigoso. O cavalo preto, imóvel como estátua, respirando fundo, esperando o momento de ser libertado. O motorista contratado, um homem silencioso chamado Vilar, recebia instruções apenas por gestos. Ele não sabia quem eram aqueles 2 encapuzados que vinham na sombra, mas sentia o peso da presença deles como quem sente tempestade antes de cair. César surgiu primeiro, rosto coberto, passos firmes, conferindo tudo com olhar calculado. Antônio veio logo atrás, calado, segurando o punhal de lâmina larga que refletia o pouco de lua que restava. Não precisavam falar. Não naquela parte da operação. Os sons da estrada, caminhões passando, motores distantes, um ônibus cansado arrastando poeira, eram mais que suficientes para avisar que estavam prestes a entrar num terreno diferente. A cidade grande tinha olhos demais, câmeras demais, curiosos demais. E ainda assim, ali estava o cangaço moderno, pronto para invadir o concreto com a mesma precisão mortal com que dominava o sertão. "Vão mandar mais uma carga hoje", César disse, consultando o celular velho onde as informações eram apagadas sempre que usadas. "Os copaças estão confiando no esquema. A gente pega o entregador, depois o supervisor e depois o chefe da central." Antônio assentiu devagar. Ele não tinha pressa. O que eles estavam caçando agora não era peixe pequeno. Era gente que vivia de lucro alto, que distribuía veneno para bairros inteiros, que pagava polícia, juiz e transporte para manter os laboratórios funcionando. O caminhão deu partida e se misturou ao trânsito. Antônio e César seguiram por uma trilha paralela, guiando o cavalo preto por dentro de uma área de mata rala.
Quando a cidade começou a aparecer à frente, prédios baixos primeiro, depois luzes brancas que recortavam o escuro, o cavalo preto começou a inquietar-se. Não era o território dele, mas ele conhecia o cheiro do medo e da violência, e nessa noite havia ambos em excesso. Na região industrial da capital, um pequeno depósito abandonado servia de ponto intermediário. Um rapaz franzino, apelidado de Cebola, descarregava caixas falsas dentro de um carro prata. Ele não sabia que estava sendo observado por 3 lados ao mesmo tempo. O cavalo preto parou atrás de um galpão. Antônio desceu, aproximando-se em silêncio absoluto. César observava de longe, com a espingarda encostada no ombro, calculando distâncias, saídas e possíveis testemunhas. O rapaz abriu a caixa, confirmou as canetas, mandou áudio para alguém confirmando o despacho. Era tudo o que Antônio precisava. Quando Cebola se virou, o lenço de couro marcou a visão dele antes mesmo de perceber o perigo. O punhal encostou na garganta, frio como madrugada de inverno. "Quem te passa a carga?" Antônio perguntou, voz baixa, quase um sussurro. Eu só pego e entrego, moço. Eu não sei nome, juro por Deus." "Não jura por Deus. Jura pela sua vida. Porque é ela que você está prestes a perder." Cebola tremia, tentando responder. Mas a mão firme de Antônio não dava espaço para mentira. "O supervisor é um tal de Brás. Ele manda por mensagem, marca lugar, nunca aparece. E onde é o próximo encontro?" Cebola fechou os olhos. Sabia que qualquer resposta significava sentença. Mas qualquer silêncio também. 3 da tarde, no estacionamento do antigo supermercado. Ele vai pegar parte da carga. Antônio tirou de dentro da bolsa o lenço de couro marcado com o selo do cangaço. Colocou devagar no bolso da camisa do rapaz. "Diga a ele que o sertão chegou na porta dele." Os olhos de Cebola se encheram de desespero. "Por favor," eu falei. "Deixa eu ir, eu fiz o que você pediu." Antônio se afastou um passo. César se aproximou por trás. "Você vai morrer ou por nós, ou por eles," César disse. "Escolha o lado que te dá paz." O tiro ecoou dentro do galpão, abafado pela estrutura. O corpo caiu sem grito, sem resistência. Antônio fechou os olhos por um momento, não em remorso, mas em confirmação. As mortes precisavam deixar rastros. A polícia precisava seguir as pistas. A quadrilha precisava sentir o cerco. Eles sumiram tão rápido quanto chegaram. Deixaram o lenço sobre o corpo, dobrado como um recado antigo. Na estrada, o caminhão apareceu no ponto exato. Antônio e César montaram pela lateral e desapareceram atrás da lona, junto do cavalo preto. Vilar fechou tudo e seguiu viagem como se nada tivesse acontecido. Horas depois, a notícia chegou à central dos Copassas. Brás ficou furioso. Alguém havia descoberto a rota. Pior, alguém havia deixado um símbolo que ele conhecia de histórias antigas. O selo do cangaço. Algo que, segundo ele, era apenas lenda usada para assustar bandido frouxo. Agora, a lenda tinha virado cadáver. No caminho para o encontro, Brás levou 3 seguranças, todos armados, todos assustados. O lugar era um estacionamento enorme e vazio, abandonado desde que o supermercado falira. A distância parecia um campo perfeito para uma emboscada. E era. O caminhão parou a poucos metros, fingindo problema mecânico. Vilar saiu, abriu o capô e esperou. Brás desceu do carro, desconfiado. Os seguranças vasculhavam o entorno. Parecia tudo normal. Até que o primeiro deles caiu com um golpe invisível. Depois o segundo. O terceiro tentou reagir, mas o cavalo preto surgiu da sombra, silencioso apesar do tamanho, com César agarrado à sela e Antônio já no chão, o punhal brilhando. Brás tentou correr, mas a bota de Antônio o acertou nas costas, derrubando-o. O supervisor caiu de joelhos, tentando puxar o fôlego. "Eu sei quem você é," ele disse gaguejando. "Sabe?" Antônio respondeu, aproximando o punhal do rosto dele. Você é a lenda. O maldito cangaceiro que dizem que nunca apareceu de verdade." Antônio puxou o lenço de couro e colocou no bolso da camisa de Brás. "Eu apareço quando alguém brinca com a vida alheia." Brás começou a chorar,
tremendo, tentando negociar a própria vida. Eu falo tudo. Tenho uma casa na Zona Nobre. Os chefes, os copaças ficam lá. Eu juro. Eu levo vocês. César se aproximou, analisando a sinceridade no rosto dele. E o que impede você de mentir? O medo. Brás respondeu soluçando. Eles me matam se eu mentir. Mas vocês estão aqui na minha frente. Antônio se inclinou, aproximando o punhal da garganta. É isso mesmo. Você só teme quem está perto. Brás engoliu seco. Eu digo onde é, eu digo como entrar, eu digo tudo. Antônio guardou o punhal. Vai dizer dirigindo. Eles empurraram Brás para dentro do carro. César assumiu o banco de trás. Antônio foi ao lado. O cavalo preto entrou novamente no caminhão, escondido, silencioso. A cidade grande começava a despertar. E naquelas ruas iluminadas, naquelas avenidas movimentadas, a velha fúria do cangaço estava prestes a atravessar o asfalto e alcançar os homens que achavam que nunca seriam tocados. A próxima casa seria o ninho dos comparsas, e ninguém ali sairia respirando. A madrugada avançava como um animal ferido, arrastando silêncio e perigo pelas estradas vazias que levavam à capital. O cavalo preto corria ao lado do caminhão que carregava o esconderijo ambulante de Antônio e César, enquanto a lua iluminava a poeira levantada pelos cascos. Não havia música, não havia rádio, não havia conversa. Apenas o som do vento cortando o rosto e o peso de uma vingança que ainda não tinha sido concluída. Desde o galpão, a dupla vinha cruzando cidades, deixando rastros calculados, lenços marcados, informações sobre rotas, localizações de depósitos clandestinos e pequenas células da quadrilha espalhadas por Pernambuco, Bahia, Sergipe e Alagoas. A polícia nunca entenderia como tudo aparecia de forma tão organizada, mas seguiria o caminho que o cangaço abria. A cada parada, mais provas surgiam como se um fantasma estivesse guiando a investigação. Somente César e Antônio sabiam como fazer isso parecer obra da lei, enquanto caminhavam por fora dela. Na carroceria do caminhão, guardada sob lona grossa, havia uma mala de couro cheia de documentos roubados dos supervisores. Planilhas, códigos, rotas de caminhões adulterados, remessas para farmácias clandestinas e até conversas impressas. Antônio organizara tudo durante horas, o couro da máscara quase colando na pele pelo calor abafado. Eles vão levar uns 3 meses para fechar tudo, comentou César, ajustando o chapéu. Desde que prendam alguém, Antônio respondeu a voz áspera. Se não prenderem, eu volto. O cavalo bufou no exato momento em que Antônio disse isso, como se confirmasse que voltaria junto. Quando se aproximaram da entrada da capital, deixaram o caminhão escondido em um sítio abandonado. Ali dentro, ficariam apenas o motorista e parte da carga de documentos. Antônio e César seguiram a cavalo pela beira do rio, usando a mata para evitar as luzes da cidade. O doutor, o verdadeiro chefe, vivia num sítio de luxo a 17 quilômetros dali, protegido por homens pagos. Uma cerca elétrica e 2 cães treinados. Proteção suficiente para políticos e empresários. Proteção insuficiente para o cangaço. A descida até o riacho era estreita e escura. O cavalo preto caminhava com passos cuidadosos, como se enxergasse melhor que qualquer homem. César seguia atrás, atento a qualquer movimento no mato. O ar estava denso, carregado de presságios. Eles sabiam que seria o último confronto. E não seria limpo. Ao longe, entre árvores, luzes brancas piscavam como pequenos olhos artificiais. Câmeras. O doutor se achava seguro. Eles esperaram, observando, lendo o território como predadores. 3 homens faziam ronda. 2 estavam na frente, armados com fuzis, conversando sobre apostas. O terceiro andava na parte de trás, distraído com o celular. Antônio olhou para César e aproximou a mão do punhal. César entendeu. Não houve plano falado. Nunca havia. Agiram como lendas antigas, rápidos, silenciosos, inevitáveis. O primeiro guarda caiu sem entender de onde a lâmina veio. Antônio o segurou antes do corpo bater no chão e o arrastou para trás de um arbusto. O segundo tentou levantar o fuzil, mas César o derrubou com um tiro curto e abafado,
usando o silenciador improvisado que montara com peças roubadas dos supervisores. O terceiro foi pego por Antônio, com uma violência que vinha desde o capítulo 1, sem piedade, sem hesitação. Ele bateu o rosto do homem contra o tronco de uma árvore, até que a resistência virasse apenas ruído molhado. A marca do punhal ficou na madeira, o lenço no corpo, e o silêncio como testemunha. Quando chegaram à casa principal, viram luzes aumentadas, movimento, guardas correndo. Alguém havia percebido as câmeras desligadas. Agora vai, sussurrou César. Antônio entrou pela porta lateral, quebrando a maçaneta com a força do ombro. 3 homens estavam reunidos olhando para as câmeras apagadas. Ele disparou primeiro, e só depois avançou. O sangue bateu nas paredes como tinta. A respiração dele era pesada, traiçoeira, mais animal do que humana. César cuidou da parte externa, derrubando homens que tentavam fugir pela piscina. O cheiro de pólvora tomou conta do ambiente. O sítio virou campo de guerra. E finalmente, lá no fundo, dentro de um escritório cheio de vidro e madeira cara, o doutor tremia ao telefone. Ele tentava ligar para alguém com voz embargada. Eles chegaram. Eu não sei como. A porta estourou. O doutor caiu sentado, soltando o celular. Antônio entrou primeiro. César veio logo atrás. O doutor tentou levantar as mãos, tentou explicar, tentou negociar. Eu posso pagar. Eu posso resolver. Pode resolver nada, respondeu Antônio, tirando lentamente o lenço do bolso. Você matou gente que só queria viver. Gente que acreditou numa cura e recebeu veneno. Eu só distribuía. Era só negócio. Antônio se aproximou. O punhal subiu como lua crescente. Negócio não é matar inocentes. Isso é covardia. O grito do doutor ecoou pela casa, mas ninguém estava vivo para ouvir. Quando tudo terminou, o corpo estava caído sobre a mesa, o lenço de couro marcado sobre o peito, o símbolo do cangaço cravado na história do crime. Eles incendiaram o escritório inteiro, deixaram documentos sobrepostos pelas chamas apagadas e foram embora antes que a fumaça chamasse a polícia. Na manhã seguinte, 4 estados receberam ligações anônimas com dados detalhados sobre depósitos, rotas e criminosos escondidos. Policiais locais entraram em ação. Prisões foram feitas. A mídia começou a especular quem estava por trás de tudo. Mas nenhum repórter se atreveu a dizer em voz alta o que a população do sertão já sabia. O cangaço estava vivo e tinha 2 nomes. Na estrada, Antônio encostou a mão no pescoço do cavalo preto. Acabou por hoje. César olhou para o horizonte. Mas amanhã sempre tem mais. O vento quente atravessou a estrada como resposta. A saga deles continuava. Nas sombras, no silêncio. Onde a lei não chega, mas a justiça deles chega primeiro. Se inscreva no canal para acompanhar a continuação da saga de Antônio, César e do Cavalo Preto. Deixe o like para fortalecer a história e ajudar o próximo capítulo a chegar mais rápido. E comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio e o que espera ver nos próximos confrontos. A saga de Antônio César e o Cavalo Preto só está começando. Siga o canal para não perder o que vem depois.